Então tá, na nossa aula 14, a gente vai aprender como que acontece no laboratório a identificação de estruturas cristalinas e como que a rede recíproca participa disso. A gente sabe, que eu já comentei que a microscopia tem várias formas de identificar as posições atômicas, mas a forma que é mais direta e mais utilizada experimentalmente, e historicamente foi a primeira forma como isso foi feito, é através da difração de ondas, que aqui no conceito quântico, obviamente, pode ser onda de luz, como raio-x, ou podem ser ondas de probabilidade, como nêutrons ou elétrons. A gente vai mencionar um pouquinho cada um. A ideia da difração, aqui no caso eu estou falando de raio-x, é que você tem uma fonte de raio-x, pode ser um material aqui que emita raio-x, ou um tubo que vai gerar esse raio, que depois de bem colimado, passando por um material cristalino, vai a maior parte passar direto e bater aqui num filme fotográfico, historicamente é feito com filme fotográfico, né, que gera esse ponto mais escuro aqui no meio. Mas uma parte deles vai colidir aqui com os átomos da rede e vai formar direções privilegiadas nas quais você tem máximos de interferência construtiva, e isso forma esses brilhos aqui em certas outras posições a um ângulo finito. Então, historicamente, isso é feito dessa forma com chapas fotográficas, mas hoje em dia, no laboratório moderno, o que se faz em primeiro lugar, usar não o raio que atravessa a amostra, e sim o raio que é refletido, porque isso elimina esse ponto central, e além disso, se usa aqui um detector que seja controlado automaticamente para apontar em ângulos diferentes. E aí com isso você faz uma leitura automatizada dos picos de difração e identifica rapidamente a estrutura. Esses picos de difração te dizem sobre o cristal devido às condições nas quais elas formam. E essas condições podem ser entendidas de duas formas diferentes. São chamadas condições de Lowry ou condições de Bragg. Condições de Bragg vocês possivelmente já viram em Física 4. Eu vou começar então pela condição de Lowry, que é um pouquinho diferente. A condição de Lowry te diz o seguinte: se você tem uma onda quântica, né, incidindo com um certo vetor de onda k, né, ou seja, com um momento bem definido na amostra, essa partícula pode passar direto sem se alterar, né, na maior parte das vezes, ou ela pode se alterar, passando a ter um vetor de onda k'. Essa alteração pode acontecer de diversas formas, mas a forma que é mais comum e mais intensa através do espalhamento elástico, ou seja, o espalhamento em que a energia final é igual à energia inicial. Esse espalhamento elástico é o mais intenso de todas as formas de espalhamento, e ele é mediado por esse elemento de matriz que mostra como que se conecta um certo vetor de onda com outro através do potencial gerado pelo cristal. Repara que esse potencial aqui vai depender dos detalhes de qual partícula eu estou enviando. Se eu estou enviando uma partícula que tem carga, ou se é a luz, né, que tem campo elétrico. Então isso vai mudar a forma como ele interage com o cristal e como que sai esse elemento de matriz. Mas esse elemento de matriz tem algumas regras gerais que são interessantes, que já te permitem dizer que, independente do tipo de partícula que eu use, se ele tiver um comprimento de onda razoável, você já vai conseguir identificar a estrutura cristalina. Como que eu vejo isso? Isso aqui, o que você está jogando no material é uma onda plana, né? É um material com K bem definido. Então você está fazendo o sanduíche desse potencial cristalino entre ondas planas, onde esse raiz de L ao cubo aqui é responsável pela normalização da função de onda. Então você vai ficar com 1 sobre L ao cubo vezes essa integral. Isso vai ser importante.
O que eu vou provar para vocês é que essa integral é zero, a menos que K menos K' seja um vetor da rede recíproca. Vamos lá, vamos provar isso. Repara que essa integral é uma integral em todo o volume, mas o potencial se repete em cada uma das células unitárias. As células unitárias são partes que se repetem no cristal. Então, no caso cristalino, desculpa, só para chamar a atenção, esse elemento de matriz é verdadeiro, é desse jeito para qualquer tipo de potencial. A partir de agora eu vou usar especificamente as informações de que o potencial é cristalino. Então, se o potencial é cristalino, essa integral em todo o volume pode ser reescrita como um somatório sobre vetores da rede de Bravais de integrais só sobre uma célula unitária. E cada integral dessa é avaliada no potencial em torno do ponto da rede recíproca, da rede real, né, a rede de Bravais. Então, no fim das contas, essa integral, repara que aqui você tem elementos que não dependem de x, então podem sair para fora da integral de dx, e você fica com essa expressão daqui. Essa expressão é um somatório do lado de fora aqui de pontos da rede de Bravais e esses termos da integral. Esses termos da integral vão continuar, a gente vai analisar eles no próximo vídeo, mas o interessante é esse primeiro termo aqui. Esse primeiro termo, ele é um termo rapidamente oscilatório, ou seja, quando você for somando para os diferentes Rzões, ele vai ser sempre a parte real e a parte imaginária dele, cada termo vai ser um número entre -1 e 1, de forma que você vai somando esses termos, eles vão dando, vão sempre se somando, mas sempre se mantendo não muito grandes. Deixa eu selecionar aqui uma canetinha. Vão sempre se mantendo não muito grandes. Conforme a gente vai pegando um cristal muito grande, esse número não cresce muito rápido, mas esse L ao cubo cresce, de forma que a razão entre L ao cubo e esse somatório vai tendendo a zero. Isso só não vai ser verdade para o caso específico em que cada termo nesse somatório de E elevado a menos I, K menos K' Rzão for igual a 1. Se todos eles forem separadamente iguais a 1, eu estou somando 1 para cada termo da integral desse somatório, dividido por L ao cubo, vai ficar uma espécie do infinito sobre infinito, né? Mas na verdade, se você pensar para L finito, isso é a densidade de pontos, então, vai ser 1 sobre o volume de uma célula unitária, né? Se você está pegando 1 sobre L ao cubo, quando você tem mais células unitárias, você tem Nzão sobre o número de células unitárias vezes L ao cubo, onde L ao cubo é o tamanho da célula unitária. Então isso daqui vai tendendo uma constante. Então, ou seja, essa condição aqui, que é uma condição que já é familiar para vocês, é a condição para que o K menos K' seja um vetor da rede recíproca, no fundo, também a condição para que esse somatório não dê zero. Então, no fim das contas, você fica com essa condição aqui, de que K' menos K seja um vetor da rede recíproca. Essa é a condição de Loi. Repara, vamos tentar interpretar um pouco mais. Repara que eu parti também da condição de que a energia da onda plana não se altere. Mas a energia da onda plana não se alterar significa que o módulo da onda plana, que é 2π sobre lambda, não pode se alterar. Então a gente tem uma coisa que é chamada de construção de Ewald das condições de difração. Não só o K inicial tem que ir para um K final
cuja diferença entre K inicial e K final seja um vetor da rede recíproca, onde a rede recíproca está aqui mostrada em termos desse quadriculado aqui, como também o inicial e o final tem que estar sobre o mesmo círculo aqui em 2 dimensões, ou esfera em 3 dimensões, porque esse círculo ou esfera são os pontos que todos os K's têm o mesmo módulo. Então isso, a junção da condição de conservação de energia e condição de Lowry te dá só alguns pontos nos quais você pode ter essa interferência construtiva. Ok? Agora, eu prometi para vocês que eu ia correlacionar isso com condição de Bragg. A condição de Bragg, só para vocês lembrarem, é pensando que reflexões da luz acontecem por planos atômicos e os planos atômicos estão separados por uma distância dzinho, de forma que a condição de interferência construtiva é que o caminho extra percorrido por essa onda segunda aqui com relação à onda primeira, que no fundo é esse caminho daqui, mais aqui para o outro lado também é esse caminho daqui, que esse caminho extra seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Então, 2 vezes d seno θ, que é o tamanho desse caminho, tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Essa condição vocês possivelmente já conheciam, e parece ser uma condição diferente da condição de Lowry, né? Então o que eu vou mostrar agora para vocês é a equivalência entre os dois. Para mostrar essa equivalência, vamos primeiro lembrar o seguinte, que os planos atômicos são discriminados por esses vetores G da rede recíproca. O vetor G da rede recíproca é sempre perpendicular a alguma espécie de plano atômico. De modo que a gente pode definir esse ângulo θ que a onda incidente faz com relação à superfície atômica ali, dessa forma aqui, né? E de maneira também que K escalar G seja o seno desse ângulo. Repara que é seno, né? É o cosseno desse ângulo interno ou o seno do ângulo externo. Então, K escalar G, repara que K' escalar G também é o seno do ângulo, o menos K' escalar G. Então, isso é só uma condição de geometria, não é nada demais. É só dizendo que esse vetor tem uma projeção no eixo perpendicular igual a esse vetor daqui. Então, agora, a condição de Lowry que a gente tinha pode ser escrita, lembra que era K menos K' igual a G? Só que K e K' tem o mesmo módulo. Então a gente pode dizer só que é o direcional de K e o direcional de K' vezes o módulo de K e K', que é 2π sobre lambda. E isso tem que ser igual ao G. Ora, olhando para a relação aqui de cima, a gente pode multiplicar a condição de Lowry por G pelo direcional na direção de G, e vamos ficar com o seguinte: o direcional na direção de G vezes 2π lambda K menos K' vai ser o direcional na direção de G vezes o próprio escalar, o próprio vetor G. Esse produto escalar te dá o módulo de G. G escalar K e K' vai te dar seno de θ e seno de θ', né? Passando para o outro lado G, você vai ficar com 2π sobre G igual a 2 seno θ, lembrando que θ e θ' são iguais, né, porque é uma reflexão. E isso vai dar igual a lambda, passei o lambda para o outro lado. Tá? E aí isso resulta na própria condição de Bragg para o caso de um comprimento de onda só, né? Então aqui eu usei que 2π sobre módulo de G é igual à distância entre os planos. Isso aí a gente mostrou na aula passada. Então a condição de Lowry
resulta na condição de Bragg. Então agora a gente vai, dado que a gente sabe onde que vão acontecer os picos, a gente vai estudar a própria intensidade desses picos e ver que ela nos dá informações mais detalhadas sobre o cristal.